Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez em mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, e essa informação que eu vou te passar, eu nunca vi ela explicitada em algum outro vídeo, até mesmo em livros de apologética. É que a descoberta não foi feita por um teólogo, por um apologista, mas sim por um irmão mestre em matemática. Já já eu vou passar essa informação para você. Mas antes, o pessoal fala assim para mim: pô, Martinez, você fica pegando no pé da Ellen White, você fica lendo aí os livros da Ellen White para achar defeito e etc e tal. Pô, deixa a coitada em paz, né? Bom, lendo aqui esse livro, aí ó, tá vendo aí? Sutilezas do Erro, página 35, é dito o seguinte: o Arnaldo Cristianini, um falecido e renomado apologista adventista, ele diz assim: os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito, no fundo e na forma. Presta atenção. Tudo quanto disse e escreveu foi puro, elevado e cientificamente correto e profeticamente exato. Então veja, os próprios adventistas estão dizendo para as pessoas: olha, a nossa profeta não é uma profeta qualquer. Além dela ter falado de coisas espirituais, ela falou de coisas científicas e corretíssimo. Bom, se falou corretíssimo, se o que eu disse é verdade, isso pode ser posto à prova. Se o que Ellen G. White disse é verdade, isso pode ser posto à prova sem nenhum problema. Aí, no livro Primeiros Escritos, página 16, tá aí, ó. Tá vendo aí? Tô deixando um pouquinho para ver se grava, depois eu ponho na tela. Tá escrito: ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em um quadrado perfeito, ou num quadrado perfeito. Lendo essa questão, um professor de matemática fez uma observação altamente interessante. Eu não vou aqui descrevê-la, porque ele passou todas as informações para mim para que eu fizesse o vídeo. Eu falei: olha, não é justo eu falar, eu descrever isso, porque não foi eu que fiz a descoberta, eu não tenho essa capacidade. Eu sou professor de história, de geografia e de teologia, mas você fez uma descoberta, apesar de matemático, disse para ele: você também é cristão, e você fez essa descoberta, merecidamente você deve divulgá-la. Então ele falou: então faz um vídeo, pastor, eu vou te mandar um áudio, vou te mandar os gráficos para provar o que eu vou falar, e o senhor faz aí um vídeo. Eu falei: tá bom, vamos fazer o podcast. Você vai falando e eu vou soltando aí as informações do que você vai dizendo. Então, a seguir, eu vou rodar esse áudio desse irmão lá de Campina Grande, na Paraíba, mestre em matemática. Então, ele vai falar sobre os 144.000 lá do Apocalipse, e ele vai comentar se é possível deixar esses 144.000 em um quadrado perfeito. Eu vou rodar para você. Você vai ficar surpreso e vai descobrir mais uma barbaridade herética de Ellen G. White. Vou rodar aí o áudio, vai ser ilustrado, presta atenção que vai valer a pena. Paz do Senhor Jesus a todos vocês que assistem esse vídeo do CACP. Eu me chamo Maxwell, sou cristão batista, daqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, e sou mestre em matemática, formado pela Universidade Estadual da Paraíba, na mesma cidade. E eu gostaria nesse momento de compartilhar algo importante com vocês. No livro Primeiros Escritos, da senhora Ellen White, nós encontramos a seguinte assertiva, abre aspas, todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Fecha aspas. Eu gostaria de analisar com vocês essa citação que eu fiz da senhora Ellen White. A primeira coisa que eu gostaria de analisar com vocês é que, na verdade, essa visão não é dela, porque nós encontramos essa visão quase exatamente do jeito que ela traz nesse livro, no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 e 3.
E vocês vão ver que isso na verdade não é uma visão de Ellen White, e sim do apóstolo João, que diz o seguinte: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então perceba que Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e 3 diz quase a mesma coisa que a senhora Ellen White diz ter visto em uma de suas visões aí no seu livro Primeiros Escritos. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que essa visão não é dela. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção é que ela acrescentou algo que não está no texto bíblico, que fala sobre os 144 mil estando em um quadrado perfeito. E a terceira coisa que eu queria analisar de fato com vocês é que essa afirmação está incorreta. Ou seja, 144 mil pessoas estarem em um quadrado perfeito é simplesmente impossível. E eu gostaria de provar para você usando a seguinte ilustração. Você pode notar aí no vídeo que você vê três quadrados, um com 4 bolinhas no seu interior, outro com 9 e outro com 16, todos bolinhas azuis. E eu gostaria de definir para você o que é que nós chamamos de quadrado perfeito. Quadrado perfeito é um termo matemático que descreve exatamente isso, quando alguma quantidade ela pode ser ordenada ou organizada de modo a formar justamente um quadrado, daí o termo quadrado perfeito. Por que o número 4 é um número quadrado perfeito? Porque se você analisar esse quadrado pequeno aí, essas 4 bolinhas elas estão ordenadas ou organizadas de modo a formar exatamente uma figura quadrangular, um quadrado. Uma outra forma de você saber se um número é ou não quadrado perfeito é você calculando a sua raiz quadrada. Se a sua raiz quadrada resultar em um número inteiro, exato, nós dizemos que esse número também é quadrado perfeito. E você pode notar, você pode fazer o cálculo aí na sua casa, que a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, 4 é um número quadrado perfeito. Do mesmo modo, você pode pegar esse quadrado aí de 3 por 3 com 9 pessoas. Se você calcular a raiz quadrada de 9, vai dar 3. E isso nos diz que o número 9 é um quadrado perfeito, pois ele possui uma raiz quadrada exata. Analogamente, esse quadrado grande, quadrado maior, com 16 bolinhas azuis, cada um representando uma pessoa, ele também é um número quadrado perfeito. Porque se você tirar a raiz quadrada de 16, dá exatamente 4. Então, definido o que é um número quadrado perfeito, eu gostaria de dar um exemplo para vocês de um número que não é um quadrado perfeito. E para tentar ilustrar isso, você pode prestar atenção nessa segunda figura, em que você tem 10 bolinhas. E as 9 bolinhas estão organizadas dentro de um quadrado, 9 bolinhas azuis, e você tem uma 10ª bolinha que está do lado de fora, que está pintada de vermelha. E eu estou dizendo para você que o número 10 não é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque não existe, é impossível você pegar 10 bolinhas e organizá-las de forma que elas estejam encaixadas dentro de um quadrado. Uma outra forma de descobrir que o 10 não é um quadrado perfeito, basta tirar a sua raiz quadrada, como eu acabei de ensinar para vocês. E se você calcular a raiz quadrada de 10, você vai perceber que não é um quadrado perfeito. Pois bem, tomando posse da definição de quadrado perfeito em um número que não é quadrado perfeito, vamos agora analisar a afirmação da senhora Ellen White. Ela disse que os 144 mil estavam em um quadrado perfeito. A pergunta é, será se o número 144 mil é de fato um número quadrado perfeito? Ou seja, é possível organizar, enfileirar, digamos assim, 144 mil pessoas em um quadrado? E a resposta para isso é não. E você pode conferir isso aí na sua casa. Você pode pegar o número 144 mil e retirar a sua raiz quadrada. E você vai perceber, pode dar uma pausa no vídeo para fazer o cálculo e confirmar o que eu estou dizendo.
Se você fez o cálculo, você vai perceber que a raiz quadrada de 144.000 é aproximadamente 379,47 e alguns dígitos a mais, que obviamente não é um número inteiro. E, portanto, 144.000 não trata-se de um quadrado perfeito. Logo, 144.000 pessoas é impossível organizá-las de forma que elas estejam em um quadrado perfeito, mostrando aí para todos mais um equívoco da senhora Ellen White em uma das suas pseudovisões, né? Então, em resumo, a primeira coisa é que essa visão não é da senhora Ellen White, como nós percebemos que ela tomou por empréstimo a visão do apóstolo João em Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e 3. A segunda coisa é que ela acrescentou essa informação dos 144.000 em um quadrado perfeito e nós acabamos de perceber que essa informação está equivocada, né? Então era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.